Boa noite. Meu nome é Carlos Eduardo e faço parte do Centro Espírita Alvorada de Luz em Araraquara. Hoje nós vamos falar sobre o tema do Jesus no dia a dia, chamado relacionamentos. Para falar sobre relacionamentos, a gente vai voltar a milhares de anos atrás, nos povos orientais, e veremos como eles concebiam o mundo através da observação da natureza, dos animais. Então, eles concebiam a natureza, o mundo inteiro, por essa representação, naquele símbolo que muitas vezes vemos no nosso dia a dia hoje, que chama-se Yin e Yang, que é aquele círculo branco e preto, com um pontinho preto no branco e um pontinho branco no preto. O que queria dizer esse símbolo para eles? Esse símbolo, ele compreendia tudo o que tinha na vida, no mundo. Então, por exemplo, o Yin, ele representa o inverno, a parte fria, e o Yang, ele representava para eles o calor. O dia era Yang, a noite era Yin. Então tudo para eles estava contido nesse símbolo. E um não existia sem o outro. Por isso, existe um ponto branco no preto e um ponto preto no branco. Querendo dizer que tudo isso daí existe ao mesmo tempo e nada é absoluto para eles. Pensando por esse lado, como podemos pensar para eles que seria o bem e o mal? O bem e o mal para eles significa assim, não era uma coisa absoluta. Então existia um pouquinho de mal no bem e um pouquinho de bem no mal. Mas é confuso isso para o nosso entendimento ocidental, né? Como existe bem no mal e o mal no bem. Eles tinham uma história que existia um senhor, dono de cavalos, e um dos cavalos dele uma vez escapou. E aí os vizinhos voltaram para ele e falaram assim, que coisa ruim, né? Seu cavalo escapou. E o senhor falava assim, é ruim, mas também pode ser bom. Depois de um tempo, esse cavalo voltou e com ele trouxe um cavalo selvagem. Os vizinhos de novo foram lá conversar com ele e disseram que bom, além do seu cavalo voltar, ele trouxe um cavalo selvagem. O senhor tem agora 2 cavalos em vez de 1. E o senhor ainda falava assim, é bom, mas também pode ser ruim. Depois de um tempo, ele tinha esse cavalo selvagem e seu filho foi tentar domar esse cavalo. Subiu nele e quebrou a perna. Os vizinhos de novo falaram assim, que coisa ruim, né? Agora seu filho caiu do cavalo, então ele agora está com a perna quebrada. Foi ruim, né? E o senhor falou assim, sim, foi ruim, mas também pode ser bom. Depois de muito tempo, houve uma guerra naquela região e as únicas pessoas que não foram para a guerra seriam os feridos e os doentes. E como esse pai tinha o filho doente, ele não foi para a guerra. Aí os vizinhos falaram assim, que coisa boa, né? Agora ele vai ficar com você e não vai para a guerra. Ele falou assim, pode ser bom, mas também pode ser ruim. E essa história, ela continua num ciclo sem fim. Aí nós pensamos, o que tem a ver isso com relacionamentos hoje em dia? Nós vamos mais para frente e pensar num filósofo chamado Rousseau, que ele achava que o homem fora da sociedade, ele era puro.
e ele só viu bem. Então ele achava que o homem era bom, mas a sociedade o corrompe. Podemos ver isso até hoje em dia, no sentido de, às vezes, a sociedade nos imprime um pouquinho de preconceito, um pouquinho de ódio ao outro, um pouquinho de inveja da outra pessoa. E isso nos desperta vendo o pior da outra pessoa. Mas, segundo Rousseau, todo homem era bom, mas tudo isso que, às vezes, o corrompia seria a vaidade, o orgulho, todos os nossos defeitos. Mas ele acreditava na bondade do homem acima de tudo. Dizia até outra frase que dizia: primeiro façamos o bem, depois sejamos felizes. Pensando por esse lado, nós pensamos que para ter uma sociedade feliz, ter uma sociedade mais completa, mais tranquila, nós precisamos querer o bem do outro. E por onde temos esse entendimento e por onde chegaremos isso hoje em dia? Nós vamos nos remeter a nosso mestre maior, Jesus. Jesus, muitas vezes, ele nos dizia algumas coisas que nos puxavam a orelha naquela época e são necessárias até hoje. Jesus dizia: amai ao outro como a si mesmo. Isso a gente pode remeter a muitas coisas da nossa vida, que a gente quer as melhores coisas para nós, mas também devemos sempre desejar o melhor ao outro. Isso está frequente nos relacionamentos. Nessa época de isolamento, nós temos uma proximidade muito grande hoje em dia com nossos familiares, com outras pessoas do nosso trabalho, se estamos trabalhando. Então nós estamos mais próximos, estamos num círculo mais restrito hoje em dia. Nós estamos vendo o pior e o melhor das pessoas. E Jesus diz o seguinte, muitas vezes ele diz que, em várias passagens, que precisamos tirar a trava do nosso olho para depois tirar um cisco do outro. Às vezes, nós temos atitudes que muitas vezes nós temos em nós mesmos, mas quando vemos no outro, elas nos incomodam. Nesse texto de relacionamentos, ele fala assim: não somos anjos e não somos mesmo. Nós somos pessoas boas, mas às vezes mostramos o nosso lado pior para as outras pessoas. Quando podemos ter uma escolha de mostrar sempre o melhor nosso. Jesus também diz que quando um pai para um filho, quando que ele dá, em vez de peixe, dá um escorpião. Então, para que escolhemos dar o pior de nós mesmos para as pessoas quando podemos dar o melhor? Que possamos pensar nisso durante essa semana, durante esse período que está muito conturbado na nossa vida, que estamos mais próximos dos nossos familiares, que às vezes têm atitudes que às vezes nos deixam chateados, deixam que ficamos tristes ou ficamos bravos, mas ao mesmo tempo que possamos remeter à nossa consciência que muitas vezes a mesma atitude que o outro está tendo hoje, nós já tivemos anteriormente. Que possamos pensar nisso, que possamos refletir e possamos levar esse ensinamento para que nossos dias sejam melhores, para que esse período que está conturbado possa ser tirado da melhor maneira possível e tirar a melhor parte positiva dele. Que possamos ver no outro a sua parte melhor e não a pior. Que possamos mostrar o nosso melhor para o outro.
para que ele mostre o melhor dele mesmo. Que assim seja.